pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, eu me chamo Launelli. E nessa aula nós iríamos continuar a resolução de um exercício iniciado lá na aula anterior. Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos querendo encontrar qual que é o coeficiente associado à flambagem local de um perfil soldado, que foi dado lá no enunciado da questão. E para fazer isso, o que nós fizemos lá na aula passada? Aqui nós temos o perfil soldado e nós queremos encontrar o que desse perfil. O que desse perfil está relacionado à flambagem local dele. Que no nosso caso, nós estamos analisando essa flambagem local para a alma, que é essa região aqui. Tudo bem? E como é que a gente fez isso na aula passada? Na aula passada, a primeira coisa que a gente fez foi calcular o B sobre T. E comparamos esse B sobre T com B sobre T limite do perfil. Se esse valor tivesse dado menor, o B sobre T fosse menor que o B sobre T limite, isso significava que não iria acontecer flambagem local e que dessa forma o nosso Q valeria 1. Tudo bem? Ou seja, a gente não iria precisar reduzir a resistência do nosso perfil devido à flambagem local da alma. Como o nosso valor deu maior, ou seja, o B sobre T foi maior que o nosso B sobre T limite, nós vamos ter que calcular o Q. Porque esse Q vai ser diferente de 1, e ele vai ser diferente de 1, e vai reduzir o valor da tensão que esse nosso pilar resiste, tudo bem? Perfeito. Então, o que a gente aprendeu? Aqui nós estamos lá na página 129 da norma ou 139 do nosso PDF. Quando o nosso B sobre T é maior que o B sobre T limite, nós temos que calcular o Q da alma. E vamos ver como é que a gente vai fazer para calcular esse Q da alma. Nós temos aqui a fórmula para fazer esse cálculo. E a fórmula é esta aqui, que seria a área bruta do perfil, menos o somatório de B, que a gente já sabe quem é. O B, você tem dado pela norma que o B é a altura da alma e o T é a espessura dessa alma. Perfeito? Então, aqui a gente já sabe quem é a área bruta, nós sabemos quem é o B, a área bruta e a espessura da alma. Quem, dentre todos esses aqui, a gente não conhece? Nós não conhecemos quem é o B de F. B é F. Então, nós temos que calcular esse termo. Para calcular esse termo, nós também temos outra fórmula que a gente não conhece dois dos termos. Nós, inicialmente, não sabemos quem é o CA e não sabemos quem é o sigma. O CA é fácil. Por quê? Porque lá na página 139 do PDF, a própria norma nos fala que o CA, ele pode ter dois valores, 0,38 ou 0,34. O 0,38 é para mesas ou almas de seções tubulares ou retangulares, que não é o nosso caso. E 0,34 para todos os demais casos, que seria a nossa situação. Tudo bem? Então, a gente já sabe que o nosso CA vale 0,34. Qual que vai ser o grande desafio dessa questão? O grande desafio dessa questão é encontrar o sigma. E é por isso que essa questão ela tem um nível elevado de dificuldade. Mas vamos pensar pelo lado positivo. Essa questão é difícil? Sim, ela é difícil. Mas ela é provavelmente o tipo de questão mais difícil que pode cair na prova de vocês de estrutura metálica. Dificilmente seu professor irá conseguir dificultar mais um exercício de achar o coeficiente Q de uma alma do que esse aqui, tudo bem? E por que ele é tão difícil, Launelli? Pelo seguinte... O que nós temos aqui nessa fórmula? Nós temos que o sigma, que nós temos que encontrar, é igual a x vezes fy. Fy, obviamente, não é um desafio, porque nós já sabemos que ele vale 250 megapascal ou 25 kN por centímetro quadrado. Por quê? Porque nós estamos utilizando o aço Ca50. Então, quem é o grande desafio? Qual é o grande desafio aqui? É o x. Tá.
Então, primeiro, quem é esse X? Esse X, ele está relacionado à flambagem global. Global desse perfil. E aí, essa flambagem local, global, para a gente encontrar ela, a gente vai ter que calcular o X no eixo X e no eixo Y. E qual o valor que a gente vai adotar? Nós vamos adotar o menor dentre os valores que a gente encontrar. Só que qual que é o grande pulo do gato? O grande pulo do gato é o seguinte, vocês vão ver que a fórmula para encontrar o X depende do quê? Vamos aqui colocar bonitinho para vocês entenderem a lógica do porquê essa é considerada uma questão bem difícil. Nós queremos fazer isso tudo para encontrar quem? O que da alma. E nós já percebemos aqui que para encontrar o que da alma a gente precisa desse sigma e para encontrar esse sigma a gente precisa do X. Então aqui nós precisamos encontrar o X. Mas vocês vão ver que a fórmula do X depende, adivinha de quem? Depende do quê? Porque afinal, gente, para que facilitar se eu posso dificultar? Mas e você pensa, Launélia, a gente tá com um paradoxo aqui. Como, se eu quero encontrar o quê? E para encontrar o quê eu preciso do X. E para encontrar o X eu preciso do quê? Esse exercício não tem solução. Tem sim. Nós vamos considerar que o quê vale 1. Nós vamos substituir essa fórmula do quê, que vale 1, na fórmula do X. Nós vamos encontrar esse X, que é o fator de redução da flambagem global, para o eixo X, para o eixo Y. Nós vamos pegar o menor dentre esses dois valores e substituir aqui no Q de A. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Então, vamos resolver agora o exercício, né? Vocês viram que vai ser um passo a passo um pouco mais comprido, mas pensa pelo lado positivo. Não tem como cair algo mais difícil do que isso na prova de vocês, tá? Então, vamos. Nós vamos encontrar o X, e que está relacionado à flambagem global. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser encontrar o lambda 0x, que é o que eu falei que dependia do quê? Olha aqui, ó, que a gente tem o Q vezes a área bruta vezes o FY. O Q a gente já definiu, vai ser 1. E quem tá faltando aqui? O NX, tá bom? Ah, só um detalhe. Como eu disse, nós vamos calcular o X pro eixo X e pro eixo Y. E nós vamos inicialmente fazer isso pro eixo X, tá bom? Então tá. Nós temos aqui, gente, todos os valores. Quem é que falta a gente encontrar? A gente tem aqui a área bruta, o Q, o FY. Nós temos que encontrar esse NX. E se esse exercício já não estava difícil o suficiente, para a gente encontrar esse NX, nós vamos lá na página 122, se você tiver impresso a norma, ou 132, se você estiver estudando pelo PDF, tá bom? E o que você vai encontrar lá nessa página? Você vai encontrar a fórmula do NX, tá bom? Bora ver se a gente tem tudo? Π ao quadrado, todo mundo sabe quem é o π. O módulo de elasticidade é 20.000. O Ix, você vai encontrar ele facilmente na tabela de quem fabricou o seu perfil soldado ou laminado. E nós temos aqui o Kx e o Lx, tudo bem? Olha, eu já vou adiantar para vocês que nessa questão, que eu acho que ela já está difícil o suficiente, eu não vou ensinar vocês a encontrar o Kx. Ele já foi dado no exercício. Ele nos deu que o Kx vale 2,23 e que o Lx vale 400 centímetros, ou seja, 4 metros. Mas, só para você saber quem é o Kx está relacionado à forma como o pilar está vinculado nas extremidades. E você encontra esse Kx e esse Ky lá na tabela E1 da norma, tá bom? Mas, como eu disse, a gente não vai entrar nesse detalhe da questão, porque eu acho que ela já tá com uma questão bastante difícil o suficiente. Então, vamos lá. Então, nós vamos encontrar o NX, que vai ser π ao quadrado, vezes 20.000 quilonewtons por centímetro quadrado, que multiplica o Ix, que está lá na tabela do fabricante desse perfil, que é aqui centímetros a quarto, dividido por 2,23, que é adimensional, e aqui 400 centímetros. O que a gente vai fazer? Nós podemos cortar algumas coisinhas, né? Nós podemos cortar... aqui a gente está multiplicando por centímetro a quarto, aqui dividido por centímetro ao quadrado, centímetro. Então, aqui vai sobrar centímetro. Deixa eu ver... Ixi, tá. Aqui vai ficar o quadrado.
Então, vai cortar tudo e vai sobrar que o NX é esse valor. Tendo o N é x, nós podemos encontrar o lambda 0x, substituindo tudo aqui nessa fórmula. 1, que a gente chutou que o que é 1, a área bruta, o Fy e o N é x. Fazendo tudo isso, você vai encontrar o lambda 0x. E encontrando o lambda 0x, nós vamos finalmente conseguir saber quem é o valor de x, que é o fator de redução relacionado à flambagem global no eixo x, fazer isso. E aí, o que vocês vão fazer? Nós temos duas formulazinhas. Uma quando o lambda é menor que 1,5 e outra quando o lambda é maior que 1,5. No nosso caso, como ele é menor, a fórmula do x vai ser essa aqui. E substituindo o valor do lambda que a gente acabou de encontrar, o que você vai encontrar? Você vai encontrar que o seu x vale 0,912. Então, o que acontece é, devido a essa flambagem global, você reduziu a flambagem, a resistência do seu pilar e chegou ao valor de 0,912, tudo bem? Perfeito! Agora que a gente já fez isso para o eixo X, vamos fazer o mesmo passo a passo para o eixo Y. Só que agora vamos fazer um pouquinho mais rápido. Eu quero encontrar o N e Y. Para encontrar o N e Y, eu preciso do Kx, que foi dado no exercício, vale 1. E nós temos que o Ly, comprimento de flambagem do pilar nessa direção, é 400 centímetros. Substituindo tudo, π ao quadrado, que multiplica 20.000, que multiplica o x, que foi dado aqui na tabela do fabricante, dividido por 1, dividido vezes 400, e tudo isso ao quadrado, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar que o N e Y desse perfil vale 7.053,90 kN. Encontrando o N e Y, nós vamos encontrar o lambda 0y. Substituindo todos os valores aqui novamente, você vai encontrar que o N e Y vale 0,554. E agora, a gente pode ter esperança que a gente está chegando no fim dessa parte do nosso exercício. Por quê? Nós temos duas fórmulas para o x, uma para lambda 0 menor que 1,5 e outra fórmula para o x para quando o lambda 0 for maior que 1,5. Como o nosso valor deu menor que 1,5, nós vamos utilizar a primeira fórmula, que está lá na página 44, se você tiver impressa a norma, ou 54, se você estiver olhando pelo PDF. Fazendo essa substituição, nós vamos encontrar que nosso lambda, que nosso x do eixo y vale 0,879. Então, olha, eu encontrei que o x, que o fator de redução da flambagem global no eixo x é 0,912 e que esse fator de redução no eixo y é 0,879. Nós vamos adotar um menor valor. Então, o nosso x vale isso. Acabou? Não, porque basicamente a gente fez isso tudo que a gente está fazendo aqui para encontrar o x, encontrando o x, encontro o sigma, encontrando o sigma, encontro o BEF, encontrando o BF, nós vamos encontrar o coeficiente de flambagem local da alma. Não chorem, a gente está terminando, tá bom? Vamos lá. Então, o que a gente vai ter agora? Nós vamos finalmente encontrar o nosso Q de A. O que a gente vai ter? Nós vamos aqui, olha, nós temos o sigma, que vai ser o valor do x que a gente acabou de calcular, vezes 25. E o que a gente vai encontrar? Sigma é 21,98 kN por centímetro quadrado. Encontrando sigma, nós podemos substituir ele aqui, ó, na fórmula do BF, que é 1,92 vezes 0,63. Quem é 0,63? É aqui, olha, a espessura da alma. Então, vai ser 0,63 vezes E, que é 20.000, que é a tensão de escoamento do aço, dividido por esse sigma, que a gente já calculou, que é 21,98, 1 menos CA, que a gente já descobriu que é 0,34, dividido por B, que é a altura da alma, T, que é a espessura da alma, E, que é 20.000, e o sigma que a gente calculou, 21,98. Você fazendo todas essas substituições, você vai encontrar que o seu BF vale 29,62.
Encontrando o BF, que vale 29,72, você vai finalmente encontrar o fator de redução relacionado à flambagem local da alma. Substituindo tudo isso aqui, nós temos a área bruta, dada pelo fabricante, nós temos a altura da alma, nós temos a área bruta e nós temos aqui a espessura dessa alma. E já encontramos o BEF. Fazendo essa substituição, você finalmente vai encontrar que o QA, que é o fator de redução da flambagem local da alma, vale 0,86. Então, basicamente, gente, nós encontramos lá numa aula bem passada que a flambagem local da mesa dava um Q de 0,67. E a gente encontrou agora que a flambagem local da alma dá um valor de 0,86. 0,86. Então, você vai fazer um vezes o outro e você vai encontrar que o coeficiente relacionado à flambagem local desse perfil vai ser 0,57. Então, finalmente, a gente encontrou o quê? Mas agora eu posso falar uma coisa que você vai ficar revoltadíssimo comigo. Eu quis passar o exercício mais difícil, que porventura pode cair um dia na sua prova, mas olha aqui o que a norma nos fala. Se o seu professor permitir, eu quis mostrar o mais difícil, mas a norma permite que de forma conservadora você poderia tomar sigma igual a FY. Então, você não precisaria calcular esse x. Se o seu professor permitir fazer o cálculo de forma conservadora, dá para você adotar que sigma é igual a FY. Tudo bem? Então, é isso. Olha aqui, ó, porque o nosso sigma, do jeito que a gente calculou, que foi de uma forma não conservadora, ou seja, nós fizemos um cálculo para chegar num valor mais preciso, o que nós tínhamos encontrado aqui? Que o sigma não era exatamente FY, porque ele estava sendo reduzido por esse xzinho aqui. Mas você, de forma conservadora, pode considerar que sigma é igual a FY, tudo bem? Então, qual forma eu vou utilizar? Olha, depende da sua disposição para fazer conta e do que o seu professor exige na hora da sua prova, tá bom? Então, era isso. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender o conteúdo. Não foi um exercício fácil, era um exercício de nível difícil, mas vocês viram que é um passo a passo que sempre se repete, tudo bem? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!